Eu sou soteropolitano, tive uma infância muito feliz, né, com a família muito presente, e nesse período eu acredito que foram criadas as bases da minha vida, né? Meus pais, eles sempre foram muito presentes, muito incentivadores. Também tive uma presença muito forte, né, da minha família maior, digamos assim, meus parentes, meus primos, principalmente da parte materna, porque da parte paterna muitos deles moram em outras cidades. Todo sábado a gente se reunia na casa de meus avós, era uma festa, né, com meus primos, a gente brincava de tudo quanto era coisa. Meus avós também eram pessoas bem presentes, com uma certa frequência eu viajava com meu avô, na verdade para aqui perto, São Sebastião do Passé, que era a terra dele, e ele, mesmo mais idoso, né, ele ia de caminhão para São Sebastião do Passé, então era a maior festa, eu ia com alguns primos, a gente passava na feirinha da cidade, visitava meu bisavô, eu cheguei a alcançar meu bisavô também. Nessa feirinha mesmo, eu tenho uma memória que nunca se apagou. Sempre meu avô passava em uma banca de um rapaz que vendia requeijão e doce de goiaba. E toda vez esse rapaz, ele tirava um pedaço e nos oferecia para experimentar. Então eu já ficava na expectativa de passar por essa barraca todo sábado. E o bom era que depois meu avô ainda comprava também mais um pedacinho para mim. Então realmente isso ficou marcado na minha memória, né? Uma situação bem simples, mas que ficou marcada na minha memória afetiva. Uma coisa interessante, quando eu era criança, em determinado momento, meus pais, eles começaram a colecionar fascículos de algumas obras. E uma delas foi um mapa, um atlas geográfico. E eu fiquei tão encantado com esse atlas que eu ganhei um gosto muito grande pela geografia, principalmente cartografia. E eu comecei a ficar desenhando mapas, era uma atividade lúdica. Do nada eu pegava uma folha de papel e desenhava o mapa do Brasil, da Bahia, Salvador, até mapas imaginários, né? E ficava imaginando tal lugar, e começava a desenhar, fazer estrada, dizer que o relevo era de tal forma. E isso foi bem interessante. Até hoje eu ainda tenho esse atlas, né? Tá um pouco velhinho, mas isso aqui foi durante a infância. Como criança, eu acabava deixando essas folhas às vezes pela casa e meu pai geralmente não jogava fora. Ele guardava essas folhas com os mapas desenhados. E ele, percebendo o gosto, um dia ele chegou em casa com um atlas gigante, né, de material acartonado. Era um atlas mais lúdico, né, com desenhos assim, mas ficou marcado. Ele percebeu uma afinidade, uma sede por conhecimento em uma área determinada. E ele, através dessa atitude, ele me incentivou a continuar gostando, a me desenvolver nisso daí. Então, criou para mim uma referência do que é ser um incentivador, do que é você realmente estimular, talvez até uma habilidade. E, claro, fui adquirindo outros gostos, né? Eu gosto também de tocar violão um pouquinho, também gosto de cozinhar. Um hobby que eu gostaria de fazer até mais frequentemente é viajar, conhecer lugares novos. De fato me encanta, eu gosto de explorar lugares novos e conhecer a cultura do lugar, ver o dia a dia mesmo, passear pelas ruas, ver como as pessoas se comportam, vivenciar aquela cultura. Gosto muito da gastronomia, comer é muito bom, principalmente explorar, né, sabores novos. E engraçado, isso na verdade eu acho que é familiar. Nós gostamos muito de fazer isso, principalmente em família. E todas essas coisas, né, nos permite saborear as delícias que a vida também pode nos ofertar. No trajeto da minha vida, eu posso dizer que o mais fundamental é a fé que eu tenho, né, em Deus. Eu sou cristão e, embora, digamos assim, eu frequente a igreja desde criança, eu posso dizer que ali, quando eu comecei minha adolescência, eu passei a ter essa fé em um caráter mais pessoal. E ela me iluminou em toda a trajetória da minha vida. Desde coisas do dia a dia, simples, até as principais decisões, seja em momentos difíceis, seja em momentos em que eu precisei tomar decisões importantes na minha vida. A fé, ela sempre esteve presente, né? E quando foi ficando cada vez mais próximo o momento que eu tinha que tomar uma decisão, qual carreira eu iria seguir, eu já pensei de tudo.
economia, administração, física, engenharia. Então dá para perceber que realmente é um gosto bem diversificado. Direito, ela sempre esteve presente. Acho que foi a primeira profissão mesmo que eu pensei, né? Eu dizia que eu queria fazer advocacia. Antes disso, só jogador de futebol e piloto de Fórmula 1. Mas depois, quando foi chegando no final, eu pedi a Deus que me iluminasse para eu tomar uma decisão que realmente fosse acertada, que fosse trazer tanto uma satisfação pessoal, quanto eu pudesse contribuir também através da minha profissão. E quando foi chegando perto, em determinado momento eu senti algo dentro de mim me dizer que de fato seria o direito. Eu senti uma grande paz nessa decisão e não me arrependo. Realmente, a trajetória que eu fiz depois, tudo que aconteceu em minha vida, eu vejo que de fato foi a melhor escolha que eu poderia fazer. Eu fiz, o curso durante 5 anos, tive os desafios que a gente passa, das limitações que eu tinha durante o curso. Eu lembro de uma ocasião que eu estava conversando com Deus porque realmente eu precisava tanto de ter uma experiência prática maior na área do direito, quanto de que essa experiência me desse um retorno financeiro para me ajudar até nas despesas. E em determinado momento, digamos que surpreendente, eu fui contemplado com uma bolsa de pesquisa, fiquei durante um ano como bolsista e realmente me ajudou bastante, desenvolveu esse gosto e habilidade em relação à pesquisa, a texto, a produção de texto, entre outras coisas. Depois disso, tive diversas experiências em lugares diferentes, Estagiei na Justiça do Trabalho, no Ministério Público Federal, tive uma passagem rápida também no escritório, em áreas diferentes, o que me ajudou a conhecer na prática diversas áreas do direito e também em posições diferentes. Depois fui para a assessoria jurídica do SESC, permaneci lá quase 7 anos, trabalhando principalmente com licitações, direito administrativo no geral, às vezes também direito trabalhista. E cheguei aqui onde eu estou hoje, na Câmara, para contribuir com essa atividade que eu gosto tanto. Ainda no contexto ali da infância, eu conheci aquela que seria a minha digníssima futuramente, minha amada esposa. Nós participamos de um coral infantil na igreja. Ela não lembra de mim dessa época, mas eu já observava desde esse momento. Alguns anos mais tarde eu a reencontrei no contexto do ensino médio. Foi quando eu me apresentei, iniciamos nossa amizade. Depois disso, entramos na mesma faculdade, fomos colegas durante 5 anos e só depois disso que passamos a namorar. Foi interessante porque essa amizade prévia permitiu que a gente se conhecesse profundamente, o que criou uma estabilidade muito grande no nosso relacionamento. Hoje nós somos casados, temos 2 filhas lindas, Isabel, que tem 4 anos, Maria, que tem 1 ano, e realmente é uma experiência maravilhosa. Antes de ser pai, pensar estar nessa posição me trazia um pouco de frio na barriga. Por quê? Porque eu olhava para o exemplo que eu tive, meu pai, minha mãe também, como eles me criaram, o quanto eles foram incentivadores, o quanto eles se esforçaram para dar o melhor. Então essa foi uma referência que para mim é uma referência alta, Além disso, também eu faço um link com a visão que eu tenho de Deus como pai e dos momentos em que eu também me senti acolhido por Ele. Então acaba sendo 2 referências muito altas e que eu ficava um pouco pensativo de como cumprir essa missão. Mas eu vejo que a gente vai aprendendo no dia a dia. Hoje, com minhas filhas, eu tento ser amigo, quero criar essa relação de confiança, de proximidade, mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso ser uma espécie de guia, aquele que tenta dar diretrizes para a vida. Então é importante estabelecer alguns fundamentos, alguns nortes, e depois de um tempo a autonomia vai chegando e a pessoa vai tomar as suas decisões, mas é importante que se estabeleça pelo menos trilhos. Eu recebi isso da minha família e me esforço em tentar também fazer isso com minhas filhas. Marcos Bruno, primeiro eu diria que ele é filho de Deus. Eu acho que isso é uma marca muito forte, ter essa visão de Deus como pai, essa marca de paternidade divina.
E, além disso, é alguém que entende que tem uma missão que tem vários aspectos, vários prismas. Tem Marcos Bruno pai, Marcos Bruno esposo, Marcos Bruno filho, Marcos Bruno amigo, Marcos Bruno servidor público. E eu sei que em cada aspecto desse eu tenho uma missão a cumprir. Então, o meu objetivo é tentar cumprir essa missão da melhor forma. Oi, filho. Como é prazeroso falar de você, lembrar da sua infância. Você é uma criança obediente, estudiosa e cresceu sempre assim. Depois de adulto, uma pessoa maravilhosa, um amigo dos amigos, um profissional excelente. Hoje um pai maravilhoso para minhas netas, meu amigo da família toda. E para resumir, parabéns pelo nosso dia e que Deus continue lhe abençoando e você continue essa mesma pessoa que você sempre foi. Quero agradecer a Deus pela sua vida e pelo pai bem presente que você é. Desde que soube da notícia da gravidez das meninas, você sempre reagiu bem, de maneira receptiva, acolhedora, feliz, emocionado com a notícia, sempre se esforçando em estar presente nos pré-natais, acompanhando, fazendo questão de estar ali na sala do parto, como isso foi importante para todas nós. Vejo também seu desejo de estar ali presente em cada momento que você pode, ali na rotina da nossa casa, levando a mais velha ali para a escola, conduzindo ali na manhã, seja na volta, quando você vem, conclui o seu momento de expediente, você reserva um tempo para estar com elas, fazendo ali o devocional da noite, uma leitura bíblica, uma oração antes de dormir, valorizando os tempos que tem no final de semana, seja para uma simples caminhada, ao banho ao sol, ao ar livre, seja reservando um tempo durante o ano para fazer uma viagem em família. Nós somos muito gratas a Deus por isso, pela sua leveza, como você é alegre, bem-humorado, e nós queremos desejar um Dia dos Pais muito abençoado e especial para você, que você possa colher todos os bons frutos das sementinhas que você tem plantado na nossa família. Nós amamos você. Pai, você é especial. Eu amo você. Eu te amo, papai. Eu gosto de você. Todos os dias você brinca comigo, não é? Eu amo você. Eu te amo, papai. Então, eu vou falar uma coisa pra você. Beijo, abraço.